João 8,36, o texto diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito bem, glória a Deus. Você pode se sentar? Liberdade. Como se tem falado, não só agora, irmãos, mas há muito tempo fala-se sobre liberdade, sobre poder ser livre, viver livre. E a gente tem visto isso na nossa geração com muito mais ênfase, com muito mais veemência, essa questão da liberdade. Você vê diversos grupos na sociedade vivendo uma liberdade, embora uma falsa liberdade, mas dizendo viver uma liberdade. Porém, a única liberdade que eu conheço que é uma liberdade verdadeira, ela está em Cristo Jesus. E o texto que nós escolhemos, o melhor que o Senhor nos direcionou a falar, que não tem nada meu aqui, foi o Senhor que usou de misericórdia conosco, fala sobre isso, que a liberdade está em Cristo. A liberdade que nós precisamos é Cristo, e mais nada, e mais ninguém. Porém, se você perguntar para alguém, ou para algum grupo desses aí que vive uma liberdade, eles vão declarar a plenos pulmões que são livres. Eles vão declarar a plenos pulmões, eles declaram com o seu modus vivendi, ou seja, seu modo de vida, que eles são livres, porque eles fazem o que querem, fazem da sua vida o que querem, e eles são livres. E, infelizmente, até dentro da igreja. Muita gente, aqui inclusive, vive como se não tivesse pastor. Isso é algo que me deixa muito triste. Mas eu não posso forçar ninguém a querer ser pastoreado. Inclusive aqui dentro, não é lá fora não, é fácil falar lá de fora, né? Mas aqui dentro, na nossa congregação, existem pessoas que vêm para cá, têm o seu nome no hall de membros, ou se tornaram membros há pouco tempo, mas vivem como se não tivessem pastores. Ou seja, ele não manda na minha vida, e de fato não mando. Não mando mesmo. O que eu faço da minha vida é problema meu. Será? Se somos um corpo, não é bem assim. É claro que eu não posso me intrometer na sua vida, realmente particular, não posso. Mas é importante nós sabermos que há um pastor, que há alguém que zela, que ora por você, que às vezes perde noite de sono, que se entristece por algumas coisas que vê ou que ouve, e nem sempre fala, e nem sempre dá a resposta que você merece, justamente porque de repente você não está preparado para ouvir. Então se cala, mas sofre depois. Mas, inclusive dentro da igreja e aqui, existem pessoas que querem congregar, na verdade, irmãos, na minha opinião, que querem ter uma religião. Essa é a minha opinião. Querem ter uma religião, querem aliviar a sua consciência
é isso. Eu vou à igreja, eu tomo a ceia, eu participo, eu sou membro de uma igreja, mas na hora de ser chamado à responsabilidade, de dar uma satisfação ao pastor, aí não gostam, não querem, não dão uma satisfação, enfim. Mas vivem, né? Não, mas eu não tenho que ficar dando satisfação para pastor, é verdade, até certo ponto. Mas quando não vem ao culto e voluntariamente se tornou um membro, o pastor sente falta, o pastor vai cobrar sim, vai cobrar. Essa é uma dos nossos deveres, é saber de você, por que você não vem, por que você tem se conduzido de determinada forma. Mas voltando a essa questão, esses vários grupos vivem presos e não sabem. Essa é a questão. Esses vários grupos que dizem ter liberdade, que dizem gozar de liberdade, eles vivem presos e não sabem. Recentemente, alguém me mandou uma entrevista de um rapaz na internet, e o foco dele era os jovens. E os jovens, sabe de onde? De dentro da igreja. E ele dizendo que iria libertar os jovens de dentro da igreja, que a função dele era essa. E ele é alguém bem influente, um youtuber influente. E ele disse que o foco dele, a função dele é libertar os jovens, porque os jovens têm que fazer o que querem, têm que andar da forma que quiserem. Isso esse rapaz dizia. E não viver aprisionados dentro de uma igreja, cheio de regras e tabus. Isso o rapaz dizia. Só que, por causa da condição dele, ele não sabe que ele está aprisionado, que ele que ele é um escravo, e escravo do pecado. E todos esses que vivem numa falsa liberdade sem Jesus, vivem escravizados e muitas vezes não sabem. Eu mesmo, quando vivia na prática do pecado, eu não sabia que eu estava aprisionado, irmãos. Eu não tinha a noção de que eu estava aprisionado. Não tinha. E essas pessoas vivem exatamente dessa maneira. Porque elas dizem ter uma liberdade, dizem gozar de uma liberdade, mas na verdade estão presos. São como se fossem marionetes. Marionetes do mundo, marionetes dos padrões do mundo, marionetes de Satanás. Romanos, capítulo 8, versículo 2, mostra que todas essas pessoas, as pessoas que não têm a Cristo, estão presas. Estão presas. Mas presas aonde? Presas em quê? No pecado e na morte. Romanos capítulo 8, versículo 2 trata sobre isso. Diz o seguinte, eu vou ler o versículo todo, porque a lei do Espírito e da vida e de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Ou seja, estão em vigência duas leis, é o que o versículo aqui nos dá a entender, duas leis. Uma é a lei do Espírito e de vida, para aqueles que estão em Cristo Jesus, é exclusivo para aqueles que estão em Cristo Jesus. E sobre aqueles que ainda não têm a Cristo Jesus, que ainda não se renderam a Cristo Jesus, sobre esses paira a lei do pecado e da morte. A Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, todos precisam de Cristo. Para quê? Para que sobre essas pessoas venha vigorar uma outra lei. Porque enquanto não tem a Cristo, o que está vigorando, a lei que está vigorando, é a lei da morte e do pecado. Logo, é escravo do pecado. E se é escravo do pecado, faz apenas aquilo que agrada a carne.
Continuando no livro de Romanos, no versículo 5, a primeira parte do versículo diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Essas pessoas que dizem viver, que celebram uma falsa liberdade, elas vivem guiadas pelo curso desse mundo. Elas vivem como marionetes do sistema desse mundo. A Bíblia declara que o mundo jaz no maligno. E elas dizem gozar de liberdade. Mas que liberdade é essa? Olha o que diz a palavra declara que aqueles que vivem, que são segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne. E que coisas da carne são essas? O pecado, irmãos. Toda sorte de pecados essas pessoas estão sujeitas a viver como padrão de vida. Toda sorte de pecados. Essas pessoas amam viver segundo o curso desse mundo. Porém, o que elas não sabem ou que não querem ouvir, ou que ignoram achando que é coisa de religioso, coisa de igreja retrógrada, de pastor, é que esse amor à carne, ao modo de vida, longe da vontade de Deus, sem regras, é inclinação para a morte. E não é morte física, é morte eterna, um afastamento completo da presença de Deus. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Continuando o versículo. Eles celebram, porque para eles só existe o hoje. Celebram porque para eles só existe o prazer. Celebram porque para eles só existe o agora. Eles não pensam no depois, no porvir. E não apenas os que estão fora, mas os que estão dentro, mas vivem como se estivessem fora. Que se consideram muito autossuficientes, sem precisar prestar contas, dar satisfação. Vivem segundo o curso desse mundo. Porém, o que eles também não sabem, porque o pecado, eu sempre falo sobre isso, né? O pecado lesa o entendimento, irmãos. Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos permitir que o pecado nos engane, até mesmo conosco. Cuidado! Cuidado para que você não fique se auto-justificando por conta de algum pecado que você esteja vivendo, por conta de algum pecado que você esteja passando. Cuidado! Cuidado! Porque se eu vivo na prática de algum pecado e não me arrependo, o que vai acontecer? O meu coração vai sendo endurecido, a minha mente vai ficando calcificada. E aquilo que eu via como erro, eu já não vejo mais como erro. E aquilo que eu via como errado, eu já não vejo mais como tão errado. Eu vejo como algo que dá para fazer, que Deus tolera. E a mente começa a ser transformada pelo pecado. E a mente começa a se moldar, e as desculpas começam a vir. E as desculpas atrás de desculpas. Autojustificação. Quantos irmãos em Cristo não estão se justificando por algum pecado que cometem? Eu fiz isso por conta daquilo. Não! Pecado é pecado e ponto final. Afasta o homem de Deus. Afasta o Espírito Santo.
Continuando, versículos 7 e 8, trazem uma verdade terrível. Terrível. Versículos 7 e 8, continuando aqui em Romanos. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eles dizem amar a Deus. Eles dizem ser amados por Deus. Mas o que a verdade da palavra mostra para nós é que quem vive na prática do pecado, quem vive agradando a carne, desagrada a Deus. Quem não vive no Espírito não pode agradar a Deus. Porque Deus é Espírito e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não podem agradar a Deus. Agora eu me pergunto, que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Sabe qual liberdade é essa que eles ovacionam, que eles tanto amam? É não estar sujeitos à lei de Deus. Irmãos, quando Deus fez o homem, Deus estabeleceu termos para a nossa própria segurança. Deus estabeleceu limites para a nossa própria segurança. E Satanás sabia disso. E fomenta a transposição desse limite que Deus estabeleceu. E isso acontece lá no Jardim do Éden. E o homem transpõe esse limite que Deus estabeleceu. E o pecado passou a todos os homens por causa disso. Olha a tragédia! Olha a tragédia. Mas então, como eu posso viver longe dessa condição de alguém que está preso? Como então eu posso viver longe dessa condição de alguém que é inimigo de Deus, que não agrada a Deus, que vive segundo o curso desse mundo? Como eu posso? Como viver longe dessa condição? Romanos capítulo 8, versículo 13, continuando aqui ainda. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então quer dizer, se eu conseguir mortificar as obras da carne, eu vou ser aceito por Deus, eu vou viver? Sim. Quer dizer, não. Sabe por quê? Porque é impossível. É impossível por causa da nossa natureza corrompida, por causa da natureza corrompida do homem. E foi por isso que Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Por isso que João capítulo 8, versículo 33 declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa liberdade que nós precisamos só pode vir de uma pessoa, Cristo Jesus. Essa liberdade que nós precisamos só pode vir de um, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não vem de ideologias, não vem daquilo que o mundo tem estabelecido, mas vem da santa e poderosa palavra de Deus. Não se engane, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. E o texto aqui mostra
Porque, voltando aqui em Romanos 8,13, declara: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito, não é por você mesmo, é pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. E quem faz isso, e quem faz essa obra não é você mesmo em você. Isso não é gerado automaticamente em você, é gerado por alguém. E que alguém é esse? É uma obra exclusiva do Espírito da verdade, do Espírito Santo de Deus. E só tem o Espírito Santo de Deus. Quem reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E por que é que nós estamos falando isso? E por que é que Deus nos dirigiu a tratar sobre esse assunto? Acompanhem comigo uma reflexão que eu peguei algum tempo atrás e achei muito interessante. E o Senhor me fez lembrar hoje, enquanto eu orava, pedindo: Senhor, misericórdia. O que eu vou falar? O Senhor me fez lembrar. Acompanhe isso. Essa é a geração mais livre de todas. Mais livre de todos os tempos. A mais empoderada. Uma geração sem filhos, sem regras, sem tabus, sem esse Deus retrógrado e suas leis ultrapassadas. É reflexão. É a geração sem um compromisso com a família. Amante do divórcio. Com tudo na mão. Com toda a tecnologia à sua disposição. Toda a tecnologia que o futuro prometeu. Com drogas à vontade. Sexo sem regras. Porém, é a geração mais depressiva de todos os tempos. Mais ansiosa e mais suicida na história da humanidade. Onde está essa liberdade, então? Tão ovacionada pela TV, pela mídia, pelas canções. Onde está essa tão sonhada liberdade? Eu faço o que quiser, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, as regras são minhas, a verdade é minha, não é mais absoluta, é relativa. Onde está então essa felicidade que dura só um pouquinho e daqui a pouco eu preciso de novo, ou melhor, precisa-se de novo, porque eu tenho a minha liberdade, eu tenho a minha felicidade e a felicidade se chama Jesus Cristo. Aleluia! Mas para essas pessoas que declaram a todos os ventos que é livre porque pode fazer o que quiser, onde está? Onde está? Onde está? Geração mais depressiva, infelizmente. A grande maioria são os jovens. Tão sábios, com tanto conhecimento, com tanto acesso ao conhecimento, mas escravo do sistema, escravo do mundo, seduzido pelo mundo. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. Se não puder, o pastor Geraldo puxa minha orelha depois, por favor, e o pastor Marconi também. Seduzidos pelo canto da sereia. Ela atrai os pescadores, né, com aquela beleza, aquele canto, e depois os mata. E é dessa forma que o mundo tem feito, através da mídia, através dos seus filmes, das telenovelas, das músicas,
Ontem minha esposa e eu fomos fazer uma visita e levar uma ceia. E quando voltávamos, passávamos em frente a uma casa. E não tinha mensagem subliminar, não. Era mensagem escancarada mesmo, promíscua. Aí essa galera é que é livre. Mal elas podem enxergar que Deus estabeleceu limites. Elas não sabem que há limites, porque o príncipe desse século lhe cegou o conhecimento da verdade, lhe cegou o entendimento. E aquilo que aquela pessoa está ouvindo vai, ficando no coração, na mente. E daqui a pouco ela está vivendo aquilo que ela estava ouvindo nas canções. E é essa geração que diz que é livre, que pode fazer o que quiser, que pai e mãe não mandam mais, que não respeita mais nenhum tipo de autoridade. Essa geração que se diz livre é a mais aprisionada de todos os tempos. Mas eu quero te dar uma notícia, você que está aqui nessa noite, na verdade eu já disse, e você que porventura esteja vendo pela internet, não, nem tudo está perdido. Jesus Cristo é a solução, Ele liberta de todo pecado. Ele liberta de todo pecado. Nem tudo está perdido. Talvez você tenha ficado doente por causa dessa maldita liberdade, esse engano que trouxeram para você. Você achava que era livre, e de repente se viu doente. Ou de repente perdeu tudo, perdeu os amigos. Talvez você esteja se vendo em desespero, na dor, frustrado, decepcionado, envergonhado ou envergonhada, e por fim, você só pensa no fim. Mas Deus me manda te dizer o seguinte: vale a pena crer nele. Vale a pena crer em Cristo. Você não precisa dar um fim na sua vida por conta das decepções. Deus me manda te dizer que se você crer em Cristo, você será livre. Livre de todas essas amarras, livre de todas essas algemas que te prenderam. Aleluia. Assim como um dia eu fui livre pela misericórdia de Deus. E se tem alguém aqui, algum jovem, alguma criança, só tem uma criança, algum adolescente que está sendo seduzido, ei, desperta, desperta, desperta. Tem caminhos que parecem que são legais, mas o fim é caminho de perdição, é caminho de morte. No fim tem uma armadilha mortal. Jovem, cuidado, não se deixe seduzir, cuidado com a beleza. É o chamariz, é a campanha, é para chamar, é para atrair você. Mais uma vez atraído, você é aprisionado. E você não consegue compreender isso, porque a verdadeira liberdade somente em Cristo Jesus. Jovens da Igreja Bíblica Cristã, crianças da Igreja Bíblica Cristã, adultos, melhor idade, todos da Igreja Bíblica Cristã. Cuidado com as músicas.
seculares e, infelizmente, algumas que se dizem cristãs também. Cuidado com os filmes, com as séries. Cuidado até mesmo com os noticiários. Cuidado. Eu quero advertir a todos, principalmente os mais novos. A ausência de regras e princípios não liberta ninguém, aprisiona. A ausência de regras e princípios não liberta ninguém, aprisiona e mata. Aprisiona e mata. Por isso, creia no que diz a Santa e Sagrada Escritura. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu paro por aqui. Conclamando a você da internet e a vocês aqui a viverem essa liberdade, apenas essa, porque ela é a suficiente. Viver em Cristo, viver para Cristo, viver para a glória de Deus, livre da morte, livre do pecado, livre das amarras do diabo, livres de cumprir os desejos errados da carne, livres da escravidão, livres. Amém? Eu convido vocês a se colocar de pé. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguém aqui nessa noite aprisionado a alguma prática de pecado, saiba de uma coisa: clame por Cristo, porque se Ele te libertar, de fato, você estará livre. Jesus nos libertou e Ele reina em nós. Ele reina em nós. E a misericórdia dele se renova a cada manhã. Meu amigo, minha amiga da internet, não é o fim. Quando Jesus entra, não é o fim, é um novo começo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus quer te fazer uma nova criatura. Creia nisso em nome de Jesus. Não é tudo que está acabado, não. Quando Cristo entra, aleluia, Ele faz nova todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela liberdade que o Senhor conquistou para nós. Não é uma liberdade irresponsável. Não é uma liberdade para pecar, mas é uma liberdade que o Senhor nos dá para dizer não ao pecado. É uma liberdade, Senhor, que nós temos, ó Senhor, para te buscar em espírito e em verdade, Senhor. É uma liberdade, Pai amado, que tira o bloqueio da nossa mente, do nosso coração, e a gente vê, enxerga a tua verdade, que é absoluta. É dessa liberdade, Pai, que eu estou dizendo. Ah, Deus, oh Jesus, é da tua verdade que liberta, Senhor. Não é um chavão, Senhor amado, usado por qualquer pessoa, Senhor,
ou por algumas autoridades, Pai. Não é isso. É a Tua palavra, Senhor. É a salvação, ó Deus. É um compromisso contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa liberdade que o Senhor conquistou, Pai amado. Obrigado por ter me liberto, Senhor. Obrigado por ter liberto os meus irmãos, ó Senhor amado, das garras de Satanás, ó Senhor amado. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Aquele que liberta de todo o pecado. Aquele que está pronto para perdoar. Aleluia, Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Amém e amém.